o estudo é Verdade da Vida, volume 21, e o 21 explica a Sutra Sagrada. Mas a Sutra Sagrada, ela é explicada também nesse livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, de capa preta, e ele tem muitas informações que não constam na Verdade da Vida, volume 21. Lembrando que o volume 21, o mestre não redigiu, são conferências que ele fez e que o taquígrafo foi anotando tudo o que ele foi falando. Por isso que no começo ele diz que, devido à superlotação, não foi possível não foi possível que todas as pessoas que estavam no local conseguissem adentrar no salão. Então ele fez no dia seguinte outra explicação, mas nunca sai igual. Mesmo livro, mesmo assunto, nunca sai igual no dia seguinte, porque de acordo com a vibração do público, tá, há uma mudança, explica-se uma outra coisa que não foi explicada no primeiro dia, acrescenta-se outras coisas, tudo de acordo com aquilo que é captado dentro das pessoas presentes, tá bom? Como estamos a partir de hoje transmitindo direto via YouTube, há milhares de pessoas que ainda estão assistindo pela primeira vez. Por esse fato, iremos voltar à explicação de alguns pontos feitos anteriormente. Então, quem já assistiu pode ver como recapitulação, ou aqueles que perderam vai assistir novamente, e aqueles que já assistiram atentamente, paciência. Tá bom? Tudo bem? No livro, agora vou explicar sobre, que está na Sutra Budista Hanya Shingyo, que fala assim, passado, presente e futuro. E o texto diz, todos os filhos de Buda dos três mundos, passado, presente e futuro, referindo-se que o passado é um mundo, o presente é outro, o futuro é outro mundo, dos três mundos. E na Sutra Amida-kyo, uma outra sutra, que a Amida-kyo é uma sutra da seita Shin, e cada seita tem uma sutra. E o Hanya Shingyo é uma sutra genérica para todos os budistas, independente da seita que pertence. Tanto na sutra Hanya Shingyo como Amida-kyo é citado também essa expressão, passado, presente e futuro. E por que as pessoas, passado, presente e futuro, falam que todos serão iluminados, passado e futuro? Passado, a gente começa a pensar com o nosso cérebro, que o nosso cérebro está ligado ao tempo e ao espaço. Então nós automaticamente pensamos no tempo e que ano, né? Estou explicando isso pelo seguinte. Na Verdade da Vida, volume 9, página 201, quando o senhor Vetterini foi perguntado a ele, perguntaram para aquele espírito grandioso, o senhor Vetterini, isso em 1912, o senhor Corneille via Heine, que fazia papel de intermediária, de médium, e perguntou ao senhor Vetterini, como que é percebida a ideia de tempo pelos espíritos? Como é que o espírito identifica o tempo? Resposta do senhor Vetterini, o tempo não existe para o espírito, o tempo não existe para o espírito. Os espíritos não têm noção do tempo. O passado, agora atenção, o passado, o presente e o futuro são coexistentes. São coexistentes, ou seja, para os espíritos, passado, presente e futuro é simultâneo, não existe tempo. Porque aqui na Terra, por exemplo, agora é noite, e daqui a algumas horas vai terminar o dia. No dia seguinte, outro dia, ou seja, cada vez que a Terra dá um giro, faz a rotação em torno do seu próprio eixo, há um dia. E cada vez que a Terra completa um ciclo em volta do Sol, é um ano. Mas isso lá no mundo espiritual não tem nada disso. Então não tem tempo, assim como nós pensamos no tempo. Estou dizendo pelo seguinte, agora que entenderam que passado, presente e futuro coexistem, é simultâneo, nós vamos entender agora melhor o que significa a expressão que está na Sutra Sagrada. Um dia o anjo veio a Seitione e anunciou. Esse um dia não é passado, nem presente e futuro. É coexistente. Por isso que o mestre explica nesse livro da preleção que esse um dia é o eterno agora. Como passado, presente e futuro não existe tempo no mundo espiritual, é por isso que
esse um dia significa eterno, não é hoje, amanhã, ou agora, ou foi em 1930, não é nesse sentido de um dia do calendário, significa o momento presente, ok? Todos os 3 milhões, está escrito nesse livro, 3 milhões de adeptos e leitores da Seichonê sabem o que significa a Sutra Sagrada, aqui ó, saiu surra, mas é sutra, viu? É que a gente escaneia e depois acaba não percebendo que saiu sutra. Os quais, tem um colega que ele faz na época da transparência, ele teve um erro, o Windows corrigindo o português, ele clicou Enter e não viu o que era, estava falando de Buda, só que saiu outra coisa. E na hora que ele projetou, na hora da palestra, ele passou a maior vergonha. Voltando, os 3 milhões de adeptos e leitores da Seichonê sabem o que significa a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e quais os benefícios que dela advêm. Não só conhecem, como estão recebendo infinitos benefícios e graças, portanto, sempre como talismã e transportando, né? Portando sempre, carregando como talismã, como no chaveiro, alguma coisinha, sempre a Sutra Sagrada. E também a própria Sutra Sagrada, né? Carregando o exemplar, ou seja, condicionado, ou então carregando no bolso, ou na maleta, mas sempre é importante estar com uma sutra. Isso é que está no prefácio. Então, milhões de casos, eu lembro que 1961, 62, qualquer dia eu vou trazer minha primeira sutra, que foi impressa desse tamanho, compridinha, e a minha mãe falava sempre para as vizinhas sobre a Sutra Sagrada, sobre a Seichonê. E uma vizinha, naquele tempo não tinha, só tinha o quê? Estava saindo a primeira revista Acendedor, saiu em 62, e livros só tinha 2 livros só traduzidos, e traduzido muito mal traduzido. Então não tinha, né, o que ler. Mas a minha mãe falava da sutra, falava, olha, seu marido vai viajar, deixa essa sutra na mala dele. Mas ele não acredita, não faz mal que não acredita, deixa uma escondidinha na mala de viagem dele. Aí o marido foi para o Rio de Janeiro, o carro dele capotou e não aconteceu nada. Ele falou, tal e tal, com a sutra. E, então, muitos outros relatos que aconteceram, até um fato, foi muito comentado na ocasião, um garoto de 16 anos que morreu afogado e não encontravam o corpo do rapaz. E os bombeiros vasculhando o rio para cima e para baixo, não encontravam. E ele falou, eu quero o corpo do meu filho para fazer um enterro decente. E foram falar com 2 senhoras japonesas, e essas 2 foram até o local, mais ou menos, onde o rapaz caiu, e leram a sutra. Assim que leram a sutra, pegaram uma das sutras e jogou no rio. E a sutra foi indo, parou no rodemoinho e desceu. E 2 minutos depois, dali onde afundou a sutra, subiu o corpo do rapaz. Aí o pai falou, filho, finalmente, agora vamos fazer um enterro decente para o... E outros casos, até um caso que aconteceu, e isso foi na década de 70, início, né, da divulgação em português, uma mulher estava com o talismã, a Sutra Sagrada, miniatura, e foi assaltada. E ela ficou apavorada na hora que viu um rapaz com um revólver, ela começou a gritar. E o ladrão apavorado, para de gritar, para de gritar. Ela gritava toda assustada e deu um tiro, só que o tiro acertou no próprio pé dele, no próprio pé do ladrão. Então, fatos que andaram acontecendo também na guerra. Conforme casos relatados no final desse livro, tem muitos relatos sobre a Sutra Sagrada. Durante a guerra, uma bala de metralhadora atingiu essa Sutra Talismã e, sem conseguir atravessá-la, nem sequer arranhou o corpo do soldado que portara. Na verdade, não era bem talismã, era uma sutra um pouco maior. Está aqui a sutra, está vendo? Essa sutra eu vi no museu. É que na foto que tinha uma reportagem sobre o mestre, estava na mesma página, estava o mestre Masaru Taniguchi, a professora Teruka, e a professora Emiko, quando era adolescente. E embaixo estava a Sutra Sagrada. A bala parou em cima da Sutra Sagrada.
Um dos casos mais notáveis ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando, na tentativa das forças aliadas desembarcarem na Sicília, Itália, todas as tropas formadas por brancos ou negros foram totalmente dizimadas. Então, foram alguns pelotões, todos os pelotões que iam para lá eram dizimados, perdiam. Isso aconteceu no Moro, lá na Itália. No final, a famosa 442ª Companhia do 100º Batalhão, composta por soldados nipo-americanos nascidos no Havaí, só filhos de japoneses, só Niseis. E por que eles fizeram um grupo só de Niseis? Porque eles não sabiam se eles iam lutar contra os americanos, iam se fazer alguma coisa contra, então falaram, deixa somente um grupo de Niseis, e mandaram lá para a Itália, onde todos os batalhões que iam para lá perdiam a batalha. E isso está no prefácio. O texto a seguir não é do livro, que agora o que está escrito aqui está no Wikipedia, né? Está naquela enciclopédia que está na internet, e o texto diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial aumentou o medo de muitos americanos de que asiáticos não seriam leais aos Estados Unidos caso este entrasse em guerra, em grande parte por causa da grande população de ascendência japonesa no Havaí. Porém, muitos dos asiáticos do Havaí, inclusive japoneses, participaram ativamente dos esforços de guerra e ainda mais ativamente durante a Guerra da Coreia. Então, aquilo que está escrito aqui no Wikipedia também é o mesmo que o mestre citou no livro. E continuando, foi em 1957 que o Congresso americano aprovou a emenda que autorizava a elevação do Havaí à categoria do Estado. Havaí era um território. Devido a esse pelotão composto somente de Niseis, o mestre falou isso numa das palestras que quando ele veio para o Brasil, graças a essa vitória, Havaí deixou de ser um território e deixou de ser um território para ser um Estado. Em 21 de agosto de 1959, o então presidente americano Eisenhower assinou a emenda que elevava a Havaí à categoria de Estado. Aí diz o mestre. O que foi citado pelo mestre Masato Taniguchi coincide com a enciclopédia. Os descendentes japoneses que nasceram no Havaí foram os responsáveis pelo êxito na Segunda Guerra na Itália, fato que gerou o território passar para o 50º estado. A última estrelinha da bandeira americana é do Havaí. Bom, voltando ao livro, na página 9 e 10, jovens oficiais da divisão Konoe, contrários ao fim da guerra, isso é outro fato, tá bom? Tinha um grupo que queria continuar a guerra, e fanáticos, e tem outro que já estavam seguindo aquilo que o imperador nunca nunca foi favorável à guerra, mas ele foi um voto vencido. E quando já estava no final, então, jovens oficiais da divisão Konoe, contrário daqueles rebeldes que não queriam o fim da guerra, infiltraram-se no Palácio Imperial, roubaram o rescrito imperial do término da guerra, aquele documento que já estava falando do final da guerra, eles roubaram e mataram o tenente-general Takeshi Mori, chefe dessa divisão. Conspiraram dar continuidade à guerra. O general Tanaka, comandante do distrito, recebeu essa notícia e adentrou no meio dos oficiais rebeldes. Aí o general Tanaka foi lá conversar com os oficiais rebeldes e lhe explicou pacientemente que o imperador decidira dar fim à guerra para salvar o seu povo. Mesmo arriscando sua própria vida, ele foi lá falar com os rebeldes, porque outro general já havia sido morto. Assim, interrompeu a rebelião e o Japão pôde encerrar a guerra no dia 15 de agosto. Posteriormente, decorrido algum tempo, perguntaram aos oficiais rebeldes: por que vocês não mataram o general Tanaka da mesma forma que mataram o Mori? E se submeteram a ele, apesar de terem assassinado o tenente-general Mori, que pregava igualmente o pensamento do imperador em favor da paz? Por que vocês seguiram uma e não seguiram o outro? E na ocasião, naquela ocasião, o general Tanaka aí eles disseram o seguinte, e eles responderam, os oficiais rebeldes falaram o seguinte: naquela ocasião, o general Tanaka segurava na mão direita uma mensagem do imperador embrulhada num tecido violeta, e sentimos que ele viera representando o imperador para nos comunicar o pensamento de sua majestade.
Se atirássemos nele, seria o mesmo que atirar no imperador. Então, como estava, né, com aquela mensagem de tecido violeta, falou, é do imperador, então não vamos atirar nele. Na realidade, o que o general Tanaka segurava na mão direita era a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, acondicionada no estojo de cor violeta, e salvou a nação japonesa da total destruição, trazendo a paz ao mundo. Aí o mestre diz, eis uma grande graça provinda da sutra sagrada. Então, a sutra sagrada, aquilo não era um documento do imperador, mas a sutra sagrada que eles pensaram ser documento. Então, a sutra salvou, parou, fez com que a guerra parasse. Na página 17, pregação da sutra sagrada, está escrito, Kanzeon Bosatsu espargiu a chuva de néctar da verdade. Então, esse é um termo que, para nós ocidentais, é novidade, e muitas pessoas conheceram essa expressão aqui na Seichonoye. Chuva de néctar da verdade é pregação de Kanzeon Bosatsu, mas vamos entender depois. No canto evocativo de Deus, nós dizemos, ó Deus Pai, que vos manifestastes através da Seichonoye. Não é isso? Que Deus que manifestasse através da Seichonoye. Então, na realidade, muitas pessoas que podem pensar, mas Deus não é um só, porque é outro Deus, é outro Deus. O que as pessoas ainda não entenderam, quem está iniciando agora, são as 3 acepções de Deus. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente não tem forma, é amorfo, é a vida que permeia todo o universo, não é somente o planeta Terra. Não tem forma, por isso que o pensamento de muitas pessoas que acham que Deus tem nariz, boca, orelha, não tem. Deus, todo criador do universo, não tem. Mas quando Deus vai se manifestar, como ele não tem forma, de que forma que ele aparece? Se ele não tem forma, de que forma que ele tem que aparecer para ser reconhecido como Deus? Aparece de uma forma personificada, em forma de pessoa, e não em forma de laranja, né? Não em forma de abacate, mas em forma de pessoa. Por isso que chama-se personificação. Essa personificação das ondas da salvação de Deus é chamado Deus da segunda acepção. Ok? Então, quando diz Deus se manifestou através da Seichonoye, está referindo-se a Kanzeon Bosatsu. Quando certa pessoa orou fervorosamente, Deus que se manifestou através da Seichonoye, por favor, mostre-me sua imagem, visualizou a imagem de Kanzeon Bosatsu, que no cristianismo apareceu como Arcanjo Miguel. Se essa pessoa que orou fosse cristã, essa imagem apareceria como Arcanjo Miguel. Mas como ela era budista, ela viu a imagem de Kanzeon Bosatsu, de acordo com a crença dele. Tá? Se fosse corintiano, ia ver São Jorge. Brincadeira. Kanzeon Bosatsu é denominação budista, para os cristãos é o Arcanjo Miguel. Na página 17 diz, Deus, quem é esse anjo, né? Quem é esse anjo? Um dia o anjo vindo da Seichonoye anunciou, quem é esse anjo? E o mestre explica, na visão espiritualista, na visão espiritual, são maravilhosos seres alados que voam pelo céu como o anjo Gabriel, o anjo Miguel ou o querubim. Mas anjos são manifestações personificadas das ondas da salvação de Deus. Estão dando para entender o que é? Ondas são manifestações personificadas, que aparecem em forma de pessoas, e com o objetivo de salvar as pessoas. Essas ondas personificadas também aparecem como Nossa Senhora de Lourdes, Aparecida, né? O Guadalupe, cada país tem a sua Nossa Senhora Aparecida, mas são ondas de salvação, de personificação de Deus. Sobre o anjo Gabriel, assim explica a Igreja Católica. Dia 29 de setembro, a Igreja Católica celebra a festa dos 3 santos arcanjos, cujos nomes nos foram revelados nas Sagradas Escrituras: Miguel, Gabriel e Rafael. Viu, Gabriel? Gabriel, Rafael e Miguel. Acho que vou mudar meu nome para Itorel. Assim, além deles, há miríades e miríades, olha a expressão, miríades e miríades de outros seres angélicos divididos em 3 hierarquias. Daqui a pouco nós vamos conhecer o miríades.
Os seres angélicos da primeira e mais elevada hierarquia, que estão continuamente em adoração na presença de Deus, são os serafins, querubins e tronos. O segunda hierarquia, dominações, virtudes e potestades, que governam o material e espiritual. Por fim, a terceira hierarquia são os principados, arcanjos e anjos, que se encontram às ordens dos seus superiores na segunda hierarquia. Bom, a Igreja Católica dá uns nomes nas classificações dos anjos. O que eu quero mostrar é o seguinte: os anjos têm classificações segundo o conceito de explicação cristã, também tem segundo a explicação budista. Então, arcanjo vem do grego, essas palavras, arcângelos, né? Que é principal, que significa primeiro. A miríades e miríades de outros seres angélicos. Então, o que é esse miríades? É um numeral de origem grega que significa 10.000. Então, eles não falam de mil e mil, falam miríades, de 10.000 em 10.000. Então, são milhares e milhares e milhares de anjos que existem no mundo celestial. Não é meia dúzia, não é 20 e 30, são milhares e milhares. Na Sutra budista diz que, e ainda, filhos de Buda, embora os moradores do mundo da mais verdadeira tenham todos atingido a mesma iluminação, no paraíso há uma ordem majestosa, e são várias graduações, a saber, gradações diferentes. Bodhisattva, Shomon, Saravaka, que é aquele que se iluminou através do estudo da verdade, Engaku, que se iluminou estudando a lei do karma. A lei do karma significa a verdade horizontal. E Ninden, que são os demais. São todos Budas igualmente, a própria imagem. E o seu número, assim como na igreja cristã fala que são miríades e miríades, no budismo diz, e seu número é incontável, sendo impossível calculá-lo, mesmo consumindo tempo infinitamente longo. Então, a quantidade de anjos iluminados, anjos bastante elevados, que estão lá no mundo celestial, são milhares e milhares que é difícil contar. Então, nós temos uma retaguarda muito grande de anjos e mais anjos no mundo celestial, viu? E, na realidade, esses anjos, esses que se iluminaram através da verdade, aqueles que se iluminaram através do estudo do karma, da verdade horizontal, foram todos eles espíritos que reencarnaram e foram evoluindo. Então, quando as pessoas perguntam, se nós somos filhos de Deus, vida eterna, por que reencarnamos? É justamente para chegar onde estão esses anjos. Eles também passaram pelo processo que nós passamos e também chegaram lá. Jesus Cristo também passou por tudo isso, também aprendendo, evoluindo, anulando o ego, manifestando muito amor ao próximo. Daí a importância de fazer caridade, de ajudar o próximo, porque não adianta só ter conhecimento de entender a sutra, se não pratica, se não vive o amor. Daí aquela pergunta, uma das perguntas que surgiu sobre prosperidade. E como é que está em casa? Você está em harmonia com tudo e com todos? Em casa você agradece, está em perfeita harmonia, tem gratidão pelos pais, muita gratidão pelos pais. Quem não ama os pais não tem sorte na vida, não tem sorte, né? Então, amar verdadeiramente papai, mamãe, entender por que veio como filha ou como filho, porque é ligação kármica, verdade? Esses não nasceram lá, eles conseguiram chegar lá, ok? Aí, então, aqui, uma hierarquia segundo a igreja cristã. Primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia, dominações, virtudes e potestades. Terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. E da linha budista também as hierarquias, né? Bodhisattva, Shomon, Engaku e Ninden, ok? Os nomes são diferentes, mas, na realidade, é só nomes que o ser humano deu para eles, mas são todos anjos, né? E normalmente esses anjos também aparecem conforme a fé da pessoa. Então, normalmente o budista ele vai ter uma visão de um anjo, né? De um bodhisattva, ou seja, daquela visão que é reconhecida como budista. E os cristãos pelos anjos, pelas asinhas do anjo voando, essas coisas todas, não é verdade? E na página 19, primeiro parágrafo, após o poema
aqui diz o que é Deus. O cuidado que devemos ter, aí que o mestre fala, sobre a expressão que os budistas, né, não acreditam em Deus. Então, eu estou chamando a atenção para a interpretação do texto corretamente. Não está escrito, os budistas detestam o termo Deus. Ele está falando, os budistas detestam o termo Deus. Mas diz o quê? Entre os budistas, existem muitos que detestam o termo Deus. Então, não está falando que todos, mas existe um grupo que não gosta da expressão Deus. Mas não está falando que são todos. Então, essa interpretação de texto chama muita atenção, porque normal, é muito comum eu ouvir dizer, a pessoa fala, não, completou 50 anos, não precisa mais orar. Fala, onde está escrito isso? Melhor o seu destino. Fala, não está escrito assim. Leia atentamente e veja como que está a redação. Né? Em regra geral, decorridos 50 anos, os espíritos alcançaram a iluminação. Regra geral, não está falando todos, não está falando todos. Então, as pessoas têm que entender o significado, quando é tudo, quando não é. Quando está falando de uma forma genérica ou não. E isso tudo, essa compreensão, interpretar o texto corretamente, faz muita diferença para que as pessoas compreendam melhor a verdade. Por isso que no Melhor o Seu Destino, eu escrevi no meu 3º livro, chamando a atenção sobre essa interpretação de texto. E escrevi também que, no mesmo livro que o mestre fala, decorridos 50 anos, em regra geral, né, os espíritos alcançaram a iluminação, mas em outra parte ele fala, os espíritos que tiveram morte trágica, suicídio, assassinato, né, precisam de uma atenção à parte, uma atenção especial. Por isso que no Iluminando o Seu Caminho, eu coloquei o relato do Edson Pardin, cujo o bisavô havia falecido há quase 80 anos. Então, estava mais de 50 anos em estado de ilusão no mundo espiritual. Okay? Então, não é 50 anos, não precisa mais. Dependendo do espírito, tem alguns casos que precisam de... Tem alguns espíritos que estão 50, 100, 150, 200 anos. Né? Tem um caso de um relato de uma menina que gatinhava, e era influência de um espírito de uma moça que havia se suicidado há muito, muito tempo atrás. Tá certo? Acabou o tempo. Muito obrigado.